Galera, hoje a gente vai continuar nossa aula sobre dilatação térmica, mas hoje vamos fazer alguns exercícios. Primeiro aqui no slide eu coloquei umas relações importantes que nós vamos utilizar ao longo dos exercícios. No primeiro quadrinho aqui, esse quadrinho em branco, eu coloquei a relação entre unidades de volume e de comprimento. Como vocês podem ver, coloquei 1 litro corresponde a 1000 ml. 1 mililitro corresponde a 0,001 litro. 1 centímetro cúbico corresponde a 0,001 litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Beleza? Isso daqui a gente vai utilizar geralmente nos exercícios quando envolve dilatação de volume ou algo do tipo que utiliza essa conversão de centímetro para unidade de volume, beleza? Mas também, não só nessa aula de dilatação, mas em outras aulas a gente vai utilizar essa conversão também, então sugiro que vocês anotem essa tabela. Essa outra aqui, sobre potências. Lembra que eu comentei com vocês que o coeficiente de dilatação ele é por volta da ordem de 10 a menos 5 ou 10 a menos 6? O que isso significa? Por exemplo, aqui em 10 a menos 1, significa que eu peguei o número 1 e dividi ele por 10. Então ficou 0,1, perfeito? Mesma coisa com os números maiores. Vamos por 10 a menos 5. Peguei 1 e dividi por 10 a quinta. Ficou 0,00001. Ou seja, 0,4 zeros e o número 1. Ou seja, 5 casas. Então, 10 a menos 5. Mesma coisa que o vale a 10 a menos 6. Peguei 0, vírgula, coloco 5 zeros e o número 1. Corresponde a 10 a menos 6. Perfeito? Bom, agora a gente vai começar a resolver os exercícios. Primeiro exercício, sugiro que, conforme vamos fazer nos exercícios, vocês pausem o vídeo, leem, tentem fazer e depois vem a resposta. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro exercício. 2 lâminas metálicas, a primeira de latão e a segunda de aço, mesmo comprimento, a temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina metálica, conforme essa figura aqui. Então, temos a lâmina de latão em roxo, a lâmina de aço em rosa. O coeficiente de dilatação térmica linear do latão é maior que o do aço. Opa, então aí ele deu uma informação importante para a gente. Ele falou que o coeficiente de dilatação do latão é maior que o do aço. Guarda essa informação que vai ser muito útil para resolver esse exercício. A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima do ambiente e depois resfriada a uma temperatura abaixo do ambiente. Bom, a figura que melhor representa a forma assumida da lâmina bimetálica quando aquecida na parte da esquerda e resfriada na forma da direita é. Vamos lá. O que a gente vai utilizar? Essa informação que ele deu para a gente aqui. O coeficiente de dilatação térmica linear do latão, que é a lâmina em roxo, é maior do que o do aço, que é a lâmina em rosa. Então, primeiro, aquecido. Pode ser a letra A? Não, porque a lâmina ela está igual à da figura. Ou seja, se ele sofrer um aquecimento e o coeficiente de dilatação linear do latão é maior do que o do aço, então a lâmina não pode ficar igualzinha, porque senão isso só aconteceria se os coeficientes de dilatação fossem os mesmos. Como não são, então a letra A está eliminada. A letra B e a letra C são iguais. Vamos ver se elas podem ser. O latão é em roxo. Está falando que a dilatação térmica, o coeficiente de dilatação térmica linear dele é maior. E na B e na C, mostra que a lâmina teve uma curva para baixo, ou seja, teve uma inclinação maior da roxa, uma dilatação maior da roxa em relação ao aço, que é essa lâmina em rosa, ok? Então, essas duas figuras podem ser. A D e a E não podem, porque está ao contrário, tá vendo? A D e a E seriam se o coeficiente de dilatação do aço fosse maior do que o do latão. A gente ficou com a alternativa B ou a C. Vamos lá. Aí, depois ele resfriou a lâmina, certo? Então, o que aconteceu? Na letra B, a gente tem a mesma figura, da direita é igual à esquerda. Pode ser isso? Não, porque se resfriou e aqueceu, deu a mesma coisa, então
tem alguma coisa errada aí. Porque o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que o do aço, ok? Mas isso vale para o aquecimento. Se eu resfriei, ele também, se você tem um coeficiente de dilatação linear maior, ele vai resfriar, ele vai contrair ou resfriar melhor ou com mais eficiência também. Ou seja, ele vai ter uma compressão maior. E na letra B está mostrando que ele teve uma compressão maior, só que ele tem uma compressão menor. Bom, a nossa alternativa correta é a alternativa C, onde na primeira parte da esquerda mostra o latão dilatando em uma dilatação maior em relação ao aço, e na parte da esquerda mostra que o latão teve um resfriamento maior em relação ao aço. Então, alternativa C. Exercício 2. Então, chefe de uma oficina mecânica precisa encaixar um eixo de aço, anel e latão, como mostra a figura abaixo. Então, o que ele quer fazer? Esse eixo de aço, ele quer que esse eixo entre nesse anel do latão, ok? Essa é a informação que ele tem. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior do que o do orifício do anel, ou seja, esse diâmetro aqui é maior que esse diâmetro aqui, então a temperatura ambiente ele não consegue colocar. Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica do latão, que é o do anel, é maior que o do aço, diante disso, são sugeridas alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo do anel. Então, o João listou alguns procedimentos para que esse eixo de aço aqui tente entrar no eixo de anel. Assinar a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe, ou seja, mesmo ele fazendo esse procedimento listado, ele não vai conseguir esse encaixe do eixo no anel. Vamos lá. Letra A. Resfriar apenas o eixo. Se eu resfriar o eixo, que é esse de aço, ele tem uma dilatação térmica menor do que a do anel, certo? Porém, eu posso resfriar ele a uma temperatura muito pequena e vai chegar um momento que o diâmetro dele vai ser menor. Então, ele vai conseguir entrar dentro do latão. Perfeito? Então, a alternativa A é uma saída. Ele pode fazer isso. A letra B. Aquecer apenas o anel. Bom, se eu aquecer o anel, ele tem um coeficiente de dilatação maior. Ele vai aquecer tanto o anel inteiro como o buraco dentro dele vão dilatar. Vai chegar uma hora que esse diâmetro vai ser igual ou maior do que do eixo do aço. Então, também vai conseguir encaixar as duas peças. Letra C. Resfriar o eixo e o anel. Vamos lá. O coeficiente de dilatação térmica do latão ele é maior do que o do aço. Se eu resfriar o latão e resfriar o aço, o que vai acontecer? Como o coeficiente de dilatação térmica do latão ele é maior, ele vai ter uma compressão muito maior do que o do aço, certo? Como o diâmetro do aço já é maior do que o comprimento aqui, o diâmetro da abertura do anel, então eu posso resfriar os dois que o eixo não vai conseguir entrar no latão, porque como o coeficiente de dilatação do latão é maior, ele vai ter uma compressão maior. Assim, o eixo não vai conseguir entrar no anel. Vamos ver se a B também pode ser, só para tirar a nossa dúvida. Aquecer o eixo do anel. Bom, se eu aquecer o eixo, como o coeficiente de dilatação do latão é maior, então ele vai dilatar, vai ter uma dilatação maior. Vai chegar um ponto em que essa abertura também vai ser maior do que o diâmetro do aço, concorda? Então, essa peça vai conseguir encaixar no anel. Então, a letra D também está correta. Uma alternativa em que não permite o encaixe é a letra C. Perfeito? Bom, esse exercício 3 fala o seguinte. 3 barras retas de chumbo são interligadas de modo a formarem um triângulo isósceles de base 8 e altura 10 centímetros. Aqui. Correto? Então, a gente tem um triângulo isósceles. Elevando a temperatura do sistema, o que vai acontecer? Bom, isso aqui como se fosse 3 barras de tamanhos diferentes. 2 são iguais, o Y
a barra YZ tem um comprimento que é igual à barra YX, que é um triângulo isósceles, ou seja, esses dois lados são iguais. O que vai mudar vai ser a base, que ela tem 8 centímetros. Perfeito? Bom, para resolver esse exercício, você lembra dessa fórmula aqui? Coloquei aqui, ó, que o comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta t. Então, quando ele fala no enunciado que as 3 barras são de chumbo, elas vão ter o mesmo coeficiente de dilatação linear, certo? Vão ser submetidas à mesma variação de temperatura. Então, como se eu falasse que isso aqui é uma constante. O que vai diferenciar? Meu L0, correto? Se meu L0 vai diferenciar, o que vai mudar também vai ser o meu L final. Mas isso daqui, como eles têm o mesmo, são feitos do mesmo material e têm a mesma variação de temperatura, eu posso falar que isso é uma constante. Ok? Bom, vamos ver as alternativas. Letra A. A base e os lados se dilatam igualmente. Não, eles não vão ficar com os mesmos lados no final. Porque se esses lados aqui eles têm um determinado tamanho, são isósceles, ou seja, são iguais, eles vão sofrer a mesma dilatação. Perfeito. Porém, a base ela é diferente, ela tem 8 centímetros. Ou seja, ela é menor ou diferente dos lados. Então, ela vai sofrer uma dilatação, consequentemente, como tem um comprimento menor, vai ter um comprimento final menor. Então, eles não vão ter a mesma dilatação. B. Os ângulos se mantêm, ou seja, esse ângulo, esse vão ficar iguais? Sim, vão ficar iguais. Por quê? Se eu tenho um retângulo, vamos supor que esse lado aqui tem um valor de 12. Esse também? O que vai acontecer? Eles vão sofrer uma dilatação igual. Então, vão aumentar o comprimento deles. A base também vai aumentar. Como eu falei que aqui é uma constante, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura são iguais, o que muda é o comprimento inicial, eles vão continuar tendo a mesma relação, vamos dizer assim. Tanto os três comprimentos vão variar, não de forma igual, mas de forma a criar um triângulo semelhante a esse triângulo aqui, com os mesmos ângulos internos, que eles vão sofrer a mesma variação de temperatura e são feitos do mesmo material. Então, a letra B está plausível, certo? A área se conserva? Ora, essa a gente podia descartar direto, porque se eu vou ter uma dilatação, eu vou aumentar meu comprimento, então a área do triângulo vai mudar. O ângulo do vértice varia, mais que os ângulos da base? Não. Como eu já expliquei no B, como eu vou aumentar de forma, não de forma igual, mas de forma semelhante vai formar um outro triângulo semelhante a esse triângulo que a gente na figura, os ângulos vão se conservar. Então, o ângulo do vértice ele não varia em relação aos ângulos da base. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, exercício 4. Sabemos que a dilatação de um corpo se altera quando também alterada a sua temperatura. Ele está afirmando isso. Salvo algumas exceções, todos os corpos, quer sejam sólidos, líquidos ou gasosos, dilatam-se quando sua temperatura aumenta. Também está afirmando isso. Na figura que segue, temos uma possibilidade de solução para um problema apresentado. Vamos ver a tirinha aqui. Não consigo destampar essa garrafa. Aí chegou a mulher lá. Eu consigo. O que ela fez? Pegou a bico da garrafa e tacou na torneira. Tá vendo até a fumacinha com água quente? E pronto, ela conseguiu abrir. Após a leitura das imagens, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Aquecendo-se a tampa de uma garrafa, todo o conjunto, garrafa e tampa, dilata-se igualmente, o que facilita a retirada mesma. Ora, não, né? Porque, vamos supor, se as duas se dilatassem igualmente, ela não conseguiria abrir a garrafa. Porque se elas dilatariam de forma igual, é como se uma estivesse dentro da outra e elas se dilatariam de forma igual e ainda ficariam presas, unidas. Então, não faria diferença se as duas dilatassem igualmente. Letra B.
Aquecendo-se a tampa de uma garrafa, ela se dilata. Ok? A garrafa contrai e assim a mesma pode ser tirada com facilidade. Ora, aqui a gente pode descartar, porque a garrafa não contrai. Se eu elevei a temperatura da garrafa, ela vai dilatar, ela não vai contrair. C. Aquecendo-se a tampa de uma garrafa, o líquido interno se contrai, aumentando a quantidade de ar dentro da garrafa, e assim a mesma pode ser tirada com facilidade. Não, também, né? Porque se eu estou aquecendo a garrafa, lembra na dilatação de líquidos? Eu aqueço primeiro o recipiente, porém depois o meu líquido também vai ser aquecido, porque ele vai sofrer uma variação de temperatura. A letra C também está errada. Só sobrou a letra D, né? Aquecendo-se a tampa de uma garrafa, apenas ela vai se dilatar. Ok. O gargalo da garrafa é pouco aquecido. Vocês podem ver aqui na figura, só tem a tampa aquecida. Assim, a mesma pode ser tirada com facilidade, certo? Eu vou aqui pegar a garrafa e a tampa a tampa vai ficar lá normal e só a garrafa vai se dilatar. O gargalo, como ela não colocou aqui, é pouco dilatado. Então, como a garrafa vai dilatar, vai ficar facilmente retirar a tampa e abrir a garrafa. Beleza? Então, a resposta correta é a alternativa D. 5. Um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido, fazendo com que eu transborde um pouco desse líquido. Vamos lá. O recipiente está de vidro, está cheio de um determinado líquido. Esse conjunto é aquecido, fazendo com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transbordado representa que tipo de dilatação? Coloquei essa figura aqui para vocês verem. Vendo aqui a gente tem um líquido, esse pote inicial aqui. O recipiente está frio e o líquido está frio. Vindo daqui para cá, o que acontece? O recipiente ficou quente. Então, aqui é a dilatação do recipiente, mas o líquido está frio. Daqui para cá, o que aconteceu? O líquido ficou quente e o recipiente está quente. E ocorreu o transbordamento do líquido, certo? Então, se eu pegar essa passagem, o que significa esse líquido que transbordou? Ora, esse líquido que transbordou significa a dilatação aparente, não, é a dilatação do líquido, que é quando eu passo dessa figura aqui, onde o líquido estava frio, o líquido quente, menos a dilatação do recipiente. Ou seja, é a dilatação aparente do líquido. Só como a gente não tem essa alternativa, então ficamos com a alternativa B, no qual o que é essa dilatação? A dilatação aparente, que a gente chama, onde é ocorrido esse transbordamento do líquido aqui. É a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Então, a alternativa B. Eu coloquei duas questões juntas porque correspondem a esse gráfico aqui que a gente está vendo, da dilatação anômala da água. Perfeito? Vamos lá fazer vocês primeiro. A água apresenta uma anomalia em relação aos demais líquidos. Assim, a temperatura de 4 graus Celsius vamos lá, é aquela para a qual a água tem maior densidade. Vamos no gráfico aqui. 4 graus Celsius. Opa, parece correta, né? A 4 graus Celsius é onde a água apresenta maior densidade. Parece a alternativa A correta. Vamos ver se a gente fica nessa ou se tem alguma outra aqui mais certa. B. É aquela na qual a água assume maior volume. Vamos ver a curva de volume. Opa, a B está errada, né? E se você for ver, 4 graus Celsius é o volume mínimo, não o volume máximo. A letra B está errada. A 4 graus Celsius é a parte de fusão do gelo. Não. A fusão do gelo ocorre na passagem de 0 graus Celsius para 1, 2 graus Celsius. Então, a partir do zero já
começa a fusão do gelo. Corresponde ao ponto triplo da água. Lembra que eu falei em aula que o ponto triplo ele correspondia a que mesma temperatura? É uma temperatura muito baixa, onde teria os três estados, tanto sólido, líquido e gasoso. Porém, não era uma temperatura de 4 graus Celsius, era a temperatura de 0,01 graus Celsius. Então, a alternativa D também está errada. E mais baixa que a água atinge no estado líquido. Bom, é a temperatura mais baixa que a água atinge no estado líquido? Não é, gente. Se vocês verem essa transição aqui, como eu já falei, 0 até 4 graus Celsius, a água já está líquida. Então, não é a temperatura mais baixa quando ela atinge o estado líquido. Então, a alternativa correta, alternativa A. 7. A respeito da água, julga as afirmativas a seguir, como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. A massa específica da água mínima é 4 graus Celsius. Opa, massa específica. Quando a gente fala de massa específica, é a mesma coisa que eu falar de densidade. Densidade, lembra? Massa por volume. Massa específica é a mesma coisa. Massa por volume. Sugiro que vocês anotem isso, porque os exercícios, ao invés de usar densidade, usam massa específica só para dar uma confundida no aluno. Então, massa específica é a mesma que densidade. A densidade da água é mínima em 4 graus Celsius. Vamos no gráfico de densidade, a 4 graus Celsius. Opa, ela não é mínima, ela é máxima. Então, a alternativa A é falsa. B. A água não se dilata entre 0 e 4 graus Celsius. Sim, a água se dilata. E, independente da temperatura dela, ela sofreu uma variação. A água ou qualquer outro líquido vai dilatar também. Então, não importa se esse intervalo de 0 até 4 aumentou a temperatura, a água vai dilatar também. Então, a alternativa B também é falsa. De 0 a 4 graus Celsius, o volume de água diminui com o aquecimento. O volume diminui? Sim. Se forem ver, de 0 até 4 graus Celsius, o volume da água vai diminuindo. 4 é o seu volume mínimo. Ou seja, a alternativa C está correta. Ela é verdadeira. D. A massa específica, ou a densidade da água, cresce de 0 a 4. Em diante, decresce. De 0 até 4, ela cresce. Em diante de 4, decresce. Olha, correto. No gráfico, a gente pode observar. De 0 até 4, ela cresce. De 4 em diante, ela decresce. Então, a alternativa D também é correta.